Um tema extraordinário que a Bíblia apresenta. Perdoar não é fácil. Esta é a grande verdade que cedo ou tarde nós nos deparamos com ela. Por isso a necessidade de compreendermos esse assunto à luz da palavra de Deus. Recentemente eu li uma história de uma família missionária. Essa família, há alguns anos atrás, se mudou para a República do Palau. E lá eles iriam trabalhar como missionários por 6 anos naquela ilha. Quando estavam há 1 ano e meio trabalhando, uma tragédia aconteceu à família. Um senhor de 43 anos invadiu a casa na madrugada para roubar alguns aparelhos eletrônicos, para vender e custear o seu vício para usar drogas. Enquanto ele pegava os aparelhos, a família acordou. E ele, numa reação insana, motivado pela droga, ele matou 3 dos 4 componentes dessa família. Assassinou o pai, a mãe e o irmão mais velho. De toda a família, somente escapou, porque ele achou que tinha matado uma garotinha de 10 anos de idade. Alguns dias depois, 2 mães se encontraram no velório. A mãe do esposo falecido e do assassino. Quando as duas se encontraram na cerimônia fúnebre, todos os presentes foram surpreendidos por uma declaração de perdão que a mãe que teve o seu filho assassinado emitiu na cerimônia. E ela convidou a mãe do assassino para que se juntassem em oração por aquele homem que tivera assassinado os 3 membros da família. Estava presente nessa cerimônia Tommy Zomengues, que é o presidente da República do Palau. E ele posteriormente fez uma declaração que me chamou a atenção. Ele disse assim: a capacidade da senhora Paiva de perdoar permitiu à nação inteira começar um processo de cura. A atitude dessa mãe ajudou muitas pessoas a olhar além da tragédia e ver que podemos nos perdoar e viver juntos. Que declaração extraordinária! O que o perdão pode fazer por uma pessoa? No ano de 2005, eu tive a oportunidade de ver esta garota, que foi a única sobrevivente da família, num encontro nos Estados Unidos. E ela recentemente publicou um artigo, e ela hoje já está uma jovem universitária, e no artigo que ela publicou recentemente, ela escreveu: estou aprendendo que o perdão não é humano, é um atributo divino. E quando eu a encontrei em 2005, ela fez uma declaração que emocionou a todos nós. Ela disse assim: quando eu me tornar jovem, eu quero voltar para o local onde meus pais foram assassinados. Eu quero ser uma missionária. E eu quero continuar o trabalho aonde o meu pai parou. Que história extraordinária de alguém que soube oferecer o perdão. O perdão possui 2 dimensões. O perdão tem uma dimensão humana, horizontal, e ele possui uma dimensão divina, vertical. Nós precisamos buscar o perdão do semelhante e precisamos buscar o perdão divino. Mas como se processa o perdão? O que a Bíblia ensina a nós sobre esse tema? Vamos ler Salmo 103, versículo 3, onde nós encontramos a primeira passagem que vai nos nortear em nosso estudo a respeito do perdão. Salmo 103, versículo 3, na página 420 do Antigo Testamento. Esse texto responde a uma pergunta: quem somente pode perdoar? Quando nós precisamos de perdão, quem somente pode perdoar? O Salmo 103, 3 declara:
Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. De quem o texto está falando? De Deus. Quem é o único ser que pode oferecer perdão às nossas falhas? É Deus. Nenhum outro ser pode nos perdoar os pecados senão Deus. Então, numa esfera vertical, quando eu quebro algum dos mandamentos da lei de Deus, quando eu faço coisas que a Bíblia condena, eu devo buscar de Deus o perdão. Quando Cristo veio nessa terra, Ele ensinou algo muito precioso. E em Lucas, no capítulo 5, nós descobrimos este ensinamento de Cristo. Lucas, capítulo 5, iremos ler o versículo 32. Você que nos acompanha em casa está convidado a ler junto conosco esse texto. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Jesus declarou assim: não vim chamar justos, e sim pecadores a quê? Ao arrependimento. Então a obra de Cristo foi vir à terra e convencer as pessoas do seu pecado e chamar os pecadores ao arrependimento. Um outro detalhe, quando Cristo declarou de que Ele veio chamar ao arrependimento, é porque só Ele tem o poder de oferecer o perdão. Só Cristo pode oferecer o perdão. Agora, para receber o perdão divino dos meus pecados, algumas condições devem ser preenchidas. E eu queria falar para vocês sobre 4